Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com você aqui mais uma segunda-feira no Viver Bem em Cristo. Sempre com muita alegria, conversando sobre a palavra de Deus, que traz um bem-estar muito grande, com certeza. Por isso é sempre um prazer estar aqui conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos os telespectadores aí do programa Viver Bem em Cristo. Já faz muitos anos que está no ar esse programa, que Deus conserve assim até o último dia da vontade do Senhor. Queremos aqui hoje, nossa proposta aqui é compartilhar com vocês nossas experiências com a Bíblia, com o Senhor, com o Espírito Santo, para que você possa achar o caminho da fé. Esse é o nosso objetivo, que você melhore a tua qualidade de vida, buscando Deus, porque só Ele melhora a nossa vida. É verdade. Para quem já tem essas experiências, né? Realmente Deus é tudo na nossa vida. É tudo, pode tudo, né? É Ele que supre, é Ele que acalma, consola, conforta, prospera, traz a paz, mas também traz as tribulações, como nós vimos aí algumas semanas atrás, não é? Mas tudo com um propósito. Mas, pastor, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma passagem que está em Hebreus, capítulo 6, no versículo 15. Antes fala no título ali, a imutabilidade da promessa de Deus. E ali no versículo 15 diz, depois de esperar com paciência, obteve Abrão a promessa. Então, a gente às vezes tem que ter paciência, né? Porque se Deus prometeu, Ele vai dar. Mas às vezes a gente não tem paciência de esperar, não é? Sim. É uma coisa que a gente, quando fala desse assunto, desse versículo, que a gente precisa deixar bem claro, é que Deus, em suas promessas, nunca vai mudar. Nunca. É impossível houver variação, oscilação, mudança de alguma coisa que é princípio de Deus. Jamais isso vai ser alterado. E a primeira coisa que a gente precisa renovar a mente e pensar um pouco sobre isso, para a gente poder receber a realidade dessa palavra, que Deus é imutável em seus princípios, suas promessas. Então, se a palavra diz que você fazendo isso, recebe isso, pode confiar que vai acontecer isso. Mais cedo ou mais tarde, em nossa vida, Deus vai cumprir. Porque os princípios e as promessas são infalíveis. E Deus não pode violar a sua palavra, as suas promessas, os seus princípios. Porque tudo o que Ele é está sustentado pelo poder da sua palavra. Então, se eu renovo minha mente e creio nisso, quanta coisa vai mudar no meu coração. Porque vai entrar uma paz, vai entrar uma capacidade de eu esperar o cumprimento da promessa no tempo dele, e eu vou ter paciência e perseverança para esperar. O que ocorre hoje é que as pessoas são imediatistas. Elas leem na Bíblia uma promessa de Deus e fazem as suas orações e pedem e querem receber com o dia marcado da vontade deles. Só que com Deus as coisas não funcionam assim. Quem tem o poder, quem tem as dádivas, quem tem autoridade, quem comanda tudo, quem controla tudo é Deus, não é o homem que controla. Como a gente precisa rever esse posicionamento que nós temos, que é enganoso, de achar que nós possamos determinar as coisas no mundo, na nossa vida ou na vida dos outros. Não podemos. Isso são coisas que estão somente no poder das mãos de Deus. E Deus trabalha com planos e propósitos e não com tempo. Isso é muito importante a gente entender. Planos e propósitos e não com a questão de tempo. O que eu quero assim dizer com isso, abrindo um pouco mais assim? Que Deus trabalha com a condição de almas. Porque Deus está sempre pronto e perfeito para tudo.
quem está capacitado, incapacitado, sem base, com base para receber o que pede e o que Deus tem para dar, só Deus sabe a hora de entregar aquilo para tal pessoa. Porque se ele entregar antes do tempo, estraga todo o plano de Deus com aquela vida, com aquele propósito, com aquela vida. Então tudo vem na hora certa, quando nós estamos peticionando a Deus algumas coisas que precisamos. Não vai vir antes e nem depois, vai vir na hora certa. E isso nós precisamos crer que é assim para descansar. Então, uma das coisas que o homem sempre quer mudar é o estado de sofrimento que ele está passando. Ele quer sair daquilo. Então ele pensa o dia inteiro numa fórmula de parar de sofrer. Ele pensa 1000 coisas, falar com esse, com aquele outro, talvez com aquele, talvez eu fazendo assim, talvez eu mudando de cidade. Tem muitas pessoas que acham que o sofrimento para mudando de cidade, de estado, né? Para o spa. Ou tudo isso aí. Então eu já vi dizendo, vou sair dessa cidade porque não aguento mais, só sofro aqui. Mas não é a cidade, não é a geografia o problema. O problema é espiritual interno, né? Então, com relação a isso, a gente tem que crer que Deus cumpre cabalmente suas promessas no dia certo, na hora certa. Isso eu tenho certeza. Bem, eu já tive uma experiência assim, sei que é dessa forma, porque assim um exemplo, né, que eu tive, que eu pedi uma época uma coisa que eu queria muito a Deus, né? Eu pedia e aquilo não aconteceu. Tempos depois, recentemente, aconteceu, né? E eu percebi que se Deus tivesse me dado naquela época que eu pedi, a situação ao redor não era favorável, as pessoas não eram as pessoas certas. Então, assim, precisava demandar aquele tempo, pelo que eu compreendi, para que o terreno estivesse fértil, digamos assim, né? Não só uma maturidade, mas também as circunstâncias ao redor que Deus moveu para que aquilo tivesse um êxito e fosse realmente algo bom, produtivo. Então, realmente, eu tive essa experiência e pude ver isso com muita clareza, que não ia ter os resultados naquela época como teve agora, né, aquilo que eu estava pedindo. Bom, isso comprova, sim, que Ele está no controle de todos nós e de tudo que acontece conosco. Muitas pessoas pensam, Deus vai estar preocupado comigo, o mundo está cheio de problema. Sim. Deus se preocupa com cada um e com cada um Ele tem um propósito e Ele vai cumprir. Muitas vezes há uma frustração, desapontamento de pessoas com Deus por causa do seguinte: quando eles chegam na presença de Deus, eles pedem uma coisa para Deus. Muito bem, aí pode passar um tempo, pode ser rápido, pode demorar, e Deus então vem e traz o que ele pediu. Só que ele não aceita, porque não era daquela maneira e daquele modo que ele queria que viesse aquilo que ele pediu. Agora, eu não posso determinar o modo e a maneira, nem a data. Isso está com Deus, não está comigo. O que importa é que aquilo que eu pedi vai vir. Agora, não do jeito que eu sonhei e pensei. Né? Isso é muito comum acontecer, decepções na vida de cristãos. É verdade, não é? Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem o tempo dele, o nosso tempo, né? Então a gente tem que aprender, né, a conhecer um pouquinho mais que é Deus que está realmente no controle de tudo. Mas voltamos daqui a pouquinho com você, depois dos nossos comerciais.
Estamos de volta e agora eu quero lhe perguntar, pastor Sérgio, algumas coisas do Velho Testamento. Lá em Jeremias 49, fala em profecias a respeito dos amonitas, profecia a respeito dos edomitas. O que são os amonitas, os edomitas? Quem é esse povo, né? O que, né, aconteceu com eles? O que isso significa? Todos esses eram os inimigos de Israel, né? E os que eram pagãos e que não adoravam o Deus verdadeiro e único e tinham muita idolatria no meio dessas nações. Então Deus sempre tinha como inimigo do seu povo essas nações. E constantemente Deus usava essas nações para aprisionar e colocar em cativeiro para julgar o seu povo, como também destruir essas nações para não ameaçar o seu povo. Então Deus se utilizava de duas maneiras desses povos. Veja que no tempo do rei Nabucodonosor da Babilônia, aconteceu algo assim, o povo de Israel se desviou do Senhor, entrou em idolatria, perderam a moral completamente, se largaram nas orgias e na injustiça, e Deus levantou profetas e profetas, Jeremias foi um, para anunciar que se eles não se arrependessem, Deus iria julgá-los. O que aconteceu? O povo não deu ouvido à palavra da profecia. Então Deus tomou a Babilônia para invadir Israel e julgar o povo de Deus que estava em pecado. E aí deu o seguinte: mataram muitos, destruíram a cidade e levaram em cativeiro milhares de judeus, famílias judaicas. Deus permitiu. Sim, foi permissão divina e foi anunciado que Deus ia fazer isso e o modo que ia fazer isso, tá? Deus falou através daquele profeta Jeremias. Mas o povo não estava nem aí. Como hoje Deus está falando através dos pregadores que o fim está chegando, que vamos arrumar nossa vida, vamos deixar nossas malas prontas, porque Jesus vai vir buscar o seu povo. Mas o que o pessoal olha? Isso aí é loucura. Sim, faz 50 anos que estão dizendo que Jesus está voltando, né, que está perto. Mas eu tenho essa convicção de que 50 anos para nós não é nada para Deus. O tempo de Deus é uma fração de segundos, né? Eu sei que Deus foi o próprio Cristo que disse que não passaria 2000 anos sem que ele voltasse da sua ressurreição, e isso já está chegando a hora. Que se pensarmos que ele foi batizado aos 33 anos e depois teve o seu ministério aqui, colocarmos 2000 em cima, está perto mesmo. Está perto, mas são poucos os cristãos que estão vivendo os seus dias em conformidade com essa verdade. Quando eu olho para os cristãos, eu vejo assim, isso aí vai demorar ainda, vamos viver ainda os nossos padrões aqui, não é hora de mudar, não é hora de aprontar as malas, ainda falta muito tempo. Eles não dizem isso com palavras, mas com comportamento de vida. Demonstram que não estão crendo nessa iminente volta de Jesus. Estamos em cima da hora. E eu tenho convicção de que isso está chegando, esse momento já, né? Eu sinto que esse momento está chegando. É uma coisa assim que eu não tenho dúvida. É uma coisa que também eu não sei explicar com as palavras de que maneira Deus está comunicando isso no meu íntimo. Mas sei que está perto. E mesmo se a pessoa pensar, né, que não é agora que Jesus vai voltar, que ainda vai demorar, enfim, mas quem garante que, né, nós não iremos, nós não vamos ir? Então acabou nosso tempo, né?
porque nosso tempo não vai acabar somente quando Jesus voltar, e até para muitos vai ser o início, né, de uma nova vida, mas e Ele nos chamar, nós termos que ir, né, termos uma morte natural, isso a gente não sabe quando será. Findou o prazo daquela pessoa, né? E a gente não sabe se vou ser arrebatado ou se vou ter morte natural também, né? Então, o que nós devemos fazer assim? Bom, se Deus está falando isso na Bíblia, é porque vai acontecer. E se os servos do Senhor têm sentido que está perto, porque está perto, né? E por que está perto? Porque a Bíblia diz que isso e sinais estão acontecendo. Isso está evidente. Essa pandemia aí, que eu nem acreditava que teria essa dimensão toda no início, que eu até achei que isso aí não era tão letal, né? Mas isso aí não é uma questão de letalidade, é uma questão de controle induzido que está sendo sedimentado no globo, né? Porque daqui uns anos, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver que vem a segunda, terceira fase. Isso aí é uma coisa induzida, é uma epidemia de laboratório, né? Isso aí não tem dúvida. Sendo assim, quem garante que não virá um vírus ainda pior, mais agressivo, mais virulento, né? Induzido em laboratório? Com certeza vem mais horrivelmente pior agora, porque esse aí, ele trabalhou mais no psicológico do que ele fez estrago, né? Porque ele fez parar a indústria, ele fez parar o comércio, ele fez parar as pessoas, ele fez, manipulou, condicionou as pessoas, fez tudo isso. Só não viu quem não quer ainda. Nunca mais volta ao normal a vida das pessoas no globo. Pode escrever isso. Isso não terminará mais até Jesus vir encerrar a era. Isso daqui para frente nós vamos encontrar cada vez mais dificuldades para viver os nossos dias com família, com trabalho, com igreja. A igreja daqui a pouco vai começar a sofrer as perseguições do globalismo. Não vai demorar muito. A mídia já está totalmente contra a igreja, né? E a mídia é o primeiro sinal de que tem pessoas sistemáticas por trás delas, porque tudo hoje se move com dinheiro, né? Então, se uma mídia está coadunada num só sistema, quem está fomentando isso? Porque não era assim há 50 anos atrás. Agora toda a mídia está voltada contra o cristianismo. É raro você ver algum veículo de comunicação que está lá apoiando o conservadorismo, apoiando o cristianismo. Você não vê mais. Você nem tem mais confiabilidade para olhar notícias em televisões abertas, rádios, jornais. Você não tem mais confiança. Eu não tenho. Porque tudo ali são coisas trabalhadas para gerar concepção mental contra aquilo que é de Deus. E quem não sabe analisar isso, está achando que é uma onda passageira, que isso aí vai passar, nós vamos voltar ao normal, vai ter o churrasco de família, vai ter mais isso, vai ter paz, a gente vai poder sair na rua, entrar nas lojas sem uma máscara, essas coisas todas. Né? Que o dinheiro, os negócios vão voltar ao normal. Não, esquece, não volta mais ao normal. A gente estou falando aqui de uma realidade, e eu vou dizer para você que o Brasil é o último país que vai manter essa linha cristã e conservadora, né, por mais tempo. É só nós aqui. Eu creio completamente nessas coisas, sim, pastor, porque basta observar o movimento do mundo, das coisas, das situações. As próprias pessoas já estão percebendo que isso não vai mudar, né? Então,
Há uma tentativa de readaptação, mas daí vem outra coisa pior e pior. Então eu acho que a única adaptação realmente que vai nos garantir uma certa paz e estabilidade é nos adaptarmos a Deus mesmo, não é? Nos conformarmos a Cristo, como diz lá na palavra. Desse sistema que está entrando, só Deus pode te livrar. Só Deus pode te livrar. E os livramentos que Deus tem para os seus filhos é bem evidente, está declarado na palavra. Ele ou arrebata você para se salvar desse sistema, ou você fica passando as dificuldades da tribulação, né? Veja que hoje a economia, a política não tem mais país. Ela tem o globo. Eu não sei como é que o pessoal não enxerga isso, entende? Hoje um país não tem mais autonomia se vai fazer um remédio, aplicar um remédio, não vai. É lá de fora que diz pra gente o que vai acontecer aqui dentro. Então terminou a nacionalidade, terminou todas essas coisas, as pessoas não estão enxergando. Aí tu mora num país onde o sistema jurídico já está governando no lugar do presidente. O sistema judicial, jurídico. Então todas essas coisas são sinais visíveis de que a anarquia tomou conta e vai ocorrer aí logo logo o final de tudo. Vamos orar e perseverar, né, para que a gente possa viver o melhor possível, né, dentro disso tudo, de acordo com os preceitos de Deus e, né, podermos ter a nossa salvação, sim. Bem, gente, hoje nosso programa já encerrou e a gente volta com você na próxima semana. Envie suas perguntas, seus questionamentos, né? Traga suas dúvidas, sugestões, né? Para que a gente possa estar conversando aqui, né? E trazendo as coisas sob o olhar, o ponto de vista, né? Do que Deus diz na sua palavra, a Bíblia. Muito obrigada, Pastor Sérgio, e até a próxima semana, se Deus quiser. Eu agradeço a Deus e voltamos aí em nome de Jesus a semana que vem. Viver bem.